Olá pessoal, eu sou o pastor e professor Thiago Titilo e quero convidar você para continuar conosco no estudo que estamos fazendo sobre o Apocalipse de São João. Vimos nos 2 primeiros vídeos que o Apocalipse de João foi escrito durante um período de intensa perseguição e que isso só pode ter acontecido no primeiro século, durante o reinado de Nero ou durante o reinado de Domiciano. Depois nós vimos que existe logo no início do livro de Apocalipse dois demarcadores temporais, no versículo 1 do capítulo 1 e no versículo 3 do capítulo 1, fazendo referência às coisas que em breve deverão acontecer porque o tempo está próximo. Logo, dificilmente poderíamos localizar a origem desse livro no final do primeiro século como uma referência profética à vinda de Jesus no fim dos tempos, porque isso demandaria um tempo muito maior do que aquilo que pode ser expresso através das expressões "em breve irão acontecer" e "o tempo está próximo". Chegamos então à conclusão que o texto deve estar se referindo a algo que vai acontecer muito brevemente. E isso seria mais facilmente harmonizável se colocássemos o texto do Apocalipse na década de 60, composto ali na ocasião em que Nero estava perseguindo os cristãos, e a referência não fosse a vinda de Cristo no final dos tempos para consumar a história, mas uma referência à vinda de Cristo em juízo contra Jerusalém para julgar a nação que rejeitou o seu Messias. Temos ainda uma evidência adicional no texto que encontramos no capítulo 17, versos 9 e 10. O texto bíblico diz: "Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco." Quando nós olhamos para a história do Império Romano, nós vemos através daqueles historiadores do mundo antigo que registraram os governos de Roma que os 7 primeiros reinados do Império Romano, se nós considerarmos Júlio César, que não foi um imperador no sentido técnico do termo, mas que exerceu todas as prerrogativas de um imperador, sendo ele o rei do império ali naquele momento, nós vamos observar que os 5 primeiros reis são, em ordem cronológica, Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio. Esses são os 5 primeiros. O texto bíblico diz que 5 caíram e diz que um existe. Esse é o 6º rei. O rei que vem imediatamente após Cláudio é Nero, que reina do ano 54 até o ano 68, quando ele comete suicídio. Então nós temos aqui a afirmação da queda de 5 reis. 5 reis que já passaram. 5 reis que já reinaram em Roma. E agora, desses 7, 5 caíram. Um permanece. Os 5, então, que caíram seriam Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio. E então Nero vem como o 6º rei, aquele que é. Interessante que o texto permanece dizendo que outro ainda não chegou, o 7º, e quando chegar deve durar pouco. Quando nós olhamos então para a história de Roma, nós vemos que após a morte de Nero no ano 58, se seguiram 3 aspirantes ao reinado, ao domínio do Império Romano, e todos eles demoraram muito pouco tempo no seu período de vigência. Nós temos Galba, Otto e Vitélio. Esses 3 juntos não levaram mais do que 1 ano e meio à frente do Império Romano. Isso se ajusta perfeitamente à afirmação de João: quando esse chegar, ele deve durar pouco tempo, ele tem que durar pouco tempo. Temos então aqui uma afirmação adicional de que João escreve no período de Nero, porque dos 7 reis, essas 7 cabeças que são 7 montes nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis, dos quais 5 caíram, um permanece. Esse um é o 6º rei,
rei é o sexto imperador romano, é Nero. Então, na época de Nero, João escreve o Apocalipse, o texto que foi dirigido às 7 igrejas da Ásia Menor. Eu espero que você esteja gostando desse estudo. Nós vamos continuar no próximo vídeo tratando ainda do capítulo 17 do Apocalipse de João, antes de irmos então para o capítulo 18 e retornarmos ao capítulo 11 a fim de fecharmos esse estudo introdutório do Apocalipse de João. Eu agradeço a sua companhia até aqui e desejo que Deus te abençoe rica e poderosamente.